Então, muito bom dia a todas e todos. Um bom dia especial também ao pessoal que está acompanhando pela internet. Vamos, então, passar para a última mesa, né, desse encontro, desses 2 dias aqui. E a última, mas não menos importante, não menos complexa, né, last but not least, né, é um assunto dos mais complexos e atuais hoje em dia, em que a gente precisa se deter quanto a esses aspectos, não só da lavagem de dinheiro como um todo, que é um assunto, que é um panorama bastante amplo, bastante vasto, né? Acredito que o Joaquim vai fazer uma explanação mais conceitual sobre isso, mas especificamente quanto à interface existente entre a lavagem de dinheiro e o tráfico de bens culturais. A lavagem de dinheiro entendida aqui especificamente como lavagem de dinheiro com obras de arte e antiguidades, né? E, portanto, as interfaces entre esse ilícito com esse outro ilícito, que é o tráfico de bens culturais, né? Eu quero fazer aqui uma fala muito breve, né, antes de passar a palavra aqui para os colegas, para os convidados, em relação à composição dessa mesa, né, e que é também uma questão esclarecedora também quanto a essa complexidade, justamente quanto à complexidade desse tema, desse assunto, né. Ao buscar, né, as pessoas, né, para fazer a composição aqui da mesa, evidentemente a gente não ia deixar de contar com o COAF e com a Polícia Federal, né, mas a gente queria tratar dessa questão da interface, né, do tráfico ilícito com a lavagem de dinheiro. Bem lembrando que temos já, nos anos recentes, uma série de movimentos, né, normativos e de diretrizes internacionais a respeito dessas interfaces, né. O caso mais recente, que todo mundo conhece, que é absolutamente notório, são essas destruições, esses saques promovidos pelo Estado Islâmico, né, nos territórios que vinham sendo ocupados pelo Estado Islâmico até muito pouco tempo atrás, e que eram feitos não apenas com motivos iconoclastas, de destruição de templos, de ídolos, né, por conta da questão enfim, dessa dimensão religiosa desses ataques, né, desse fanatismo, desse extremismo religioso. A gente sabe que o Estado Islâmico fazia isso também para se valer, né, da comercialização desses objetos no mercado negro e poder se sustentar, né, financeiramente. Então, a gente tem uma conexão direta aí com a questão não só do saque, mas do comércio ilícito desses objetos, desses bens, com a questão do financiamento do terrorismo e da lavagem de dinheiro, né. Então, esse é o caso mais notório, bastante conhecido, já foi objeto de, se eu não me engano, 2 resoluções do Conselho de Segurança da ONU, em 2015 e 2016, especificamente quanto à ação do Estado Islâmico, né, e a ligação disso com o tráfico de bens culturais e lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, né. E, mais recentemente, a gente tem uma resolução de 2017, se eu não me engano, ela até foi citada numa das mesas aqui de ontem, a resolução 2348, se eu não me engano, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, quanto à questão especificamente aí do tráfico de bens culturais nesses territórios, né, nesses territórios aí que passam por esses conflitos. Então, esse é um assunto absolutamente contemporâneo, absolutamente relevante e que tem total relação com a questão da lavagem de dinheiro, né. Sempre lembrando que, também já foi comentado numa das mesas aqui, o crime hoje ele é transnacional. Não existe mais a fronteira física, geográfica para os crimes, né. A globalização, né, que aconteceu a partir aí do final dos anos 80, 90, mais intensamente, ela significou também uma globalização do crime, né. E, ao falar em globalização do crime, transnacionalização do crime, a gente fala também nessa porosidade entre essas variadas manifestações do ilícito, né. Então, você sempre vai ter ali uma conexão possível de ser explorada, passível de ser praticada pelo criminoso, entre lavagem de dinheiro, tráfico de bens culturais e outras formas, tráfico de drogas, enfim, aí a lista aí é infindável. Tudo isso porque, ao a gente buscar as pessoas para falar disso, isso fica bastante evidente, né. A gente queria trazer alguma pessoa que pudesse comentar sobre esses aspectos,
Recorremos à DRCI, né, o Departamento de Recuperação Judicial e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça, que acabou nos indicando basicamente as mesmas pessoas, né, com quem a gente está contando hoje aqui, né. Então, a gente vê como esse assunto ainda é muito recente e precisa também ser mais incorporado, né. A gente pensava em fazer uma exposição aqui a respeito da Lei 13.170, de 2015, que trata da indisponibilidade de bens de pessoas listadas pelo Conselho de Segurança da ONU, né, por conta de suspeitas de financiamento do terrorismo, né. Mas, infelizmente, não foi possível trazer uma pessoa da DRCI para falar disso, mas seria um ponto de contato aí a ser explorado nessa mesa para a gente tratar desse assunto, né. E também uma outra característica dessa complexidade e das dificuldades que a gente ainda tem que avançar, justamente por esse assunto todo ainda estar acontecendo, ser relativamente novo, é o fato de, no Brasil, hoje, a gente não conseguir contar, aí eu falo do ponto de vista do IFAM, que é o órgão regulador para o setor de comércio de obras de arte e antiguidades, né, a gente não conseguir contar com um setor plenamente organizado, né. Hoje, no Brasil, a única representatividade do amplo setor de comércio e leilões de obras de arte e antiguidades, o único subgrupo, digamos assim, devidamente institucionalizado, são os colegas aqui convidados da ABACT, Associação Brasileira de Arte Contemporânea, que agora, num esforço aí que eu quero louvar, aproveitar o momento aqui para louvar também, estão criando uma associação que também, né, enfim, é derivada da ABACT, mas que trata não somente do mercado primário da arte contemporânea, mas também do mercado secundário. Então, respectivamente, estamos falando aqui da Luciana Brito e do Ulisses Com, que estão à frente aí desse esforço. Agora, esse mesmo esforço de associação, de institucionalização do setor, a gente não consegue ver ainda nos demais setores, subsetores aí desse amplo espectro do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades, especialmente no de antiguidades, né. Isso ainda é muito efêmero no Brasil, esse tipo de associação ainda é muito fugaz, né, muito incipiente, só que isso é absolutamente necessário para que o IFAM, enquanto órgão regulador, possa conversar com o setor, né. Esse setor precisa estar organizado, né, da melhor forma possível, porque é dessa organização que facilita o nosso contato com o setor e que faz com que a gente consiga fazer seguir as regras do compliance, né? E, basicamente, essa questão da prevenção da lavagem de dinheiro é a observância do regramento de compliance existente hoje no Brasil. E, não por acaso, nós estamos aqui trabalhando nessa triangulação, né? Temos aqui o COAF, que é o destinatário das comunicações feitas pelo setor, né? Pelo setor de comércio de obras de arte e antiguidades, a partir de critérios estabelecidos pelo IFAM. Então, temos aqui essa triangulação. A própria composição da mesa já expressa essa triangulação. E tendo como destinatário final mesmo, né, da informação do relatório de inteligência do COAF, a Polícia Federal. Então, é interessante aqui até a composição da mesa, que ilustra um pouco esse microcosmos da prevenção da lavagem de dinheiro no Brasil. Então, ressalva feita, desculpem se eu me alonguei, mas era importante fazer um pouco essa consideração para explicar também da composição da mesa e do que a gente espera debater aqui. Eu quero, então, aproveitar já, então, agradecer a presença de todos, Márcio Anselmo, Ulisses, Luciana e o colega Joaquim, e passar a palavra para o Joaquim abrir, fazendo a fala aí a partir do COAF. Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de cumprimentar todos os integrantes aqui da mesa. Gostaria de saudar todos os presentes aqui na pessoa do Dr. Marco Anselmo, que, além do excelente currículo que foi citado aqui, é bom a gente lembrar que ele agora também é conselheiro do COAF, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês mais adiante como é que funciona o COAF e daí vocês entenderão o porquê
também da Polícia Federal integrar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil. Bom, eu até tinha preparado uma apresentação sobre o COAF, para deixar um pouquinho mais claro para vocês o papel da Unidade de Inteligência Financeira, mas eu optei por ter uma fala aqui direta com vocês, mais uma conversa, para que a gente pudesse buscar um pouquinho até o conceito histórico da lavagem de dinheiro e o porquê de, no final, o segmento de obras de arte e antiguidades está incluído também como um setor obrigado a implementar controles de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Bom, vamos fazer aí um breve histórico. Vamos lembrar que, no início da década de 80, começou-se uma discussão no mundo, e aí no âmbito do G7, dos 7 países à época mais desenvolvidos industrialmente e economicamente, né, industrial e economicamente, sobre um problema representado pelo tráfico de drogas no mundo, né? Naquele momento, tinha-se uma constatação de que prender o criminoso, apreender o produto do crime, né, no caso, as drogas, por si só, não afetava a capacidade de funcionamento das organizações criminosas. Uma vez que elas tivessem condição financeira, tivessem patrimônio, elas iriam, de certa forma, se reerguer sob nova direção e, assim, seria como que, na nossa linguagem, enxugar gelo, né? Você estaria combatendo de um lado, mas, do outro, essas organizações continuariam a existir, né? A partir daí, foi feito um trabalho, já no âmbito da OCDE, e se criou uma força-tarefa chamada GAFI, Grupo de Ação Financeira, né? Essa força-tarefa, na verdade, ela tem como, e ela existe até hoje, ela tem como fundamento criar padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro, definir aquelas regras básicas, as chamadas recomendações, as 40 recomendações, para que todos os países pudessem aderir e construir leis, construir arcabouços legislativos que viessem, de certa forma, coadunar com aquelas 40 recomendações. Aí, só lembrar, isso foi em 89 que o GAFI foi constituído, e vamos lembrar que dessas 40 recomendações, em 2001, com o ataque às Torres Gêmeas, criaram-se também, naquela época, mais 9 recomendações especiais de financiamento do terrorismo. Depois, já em 2012, essas 9 recomendações foram incorporadas novamente às 40 recomendações, e hoje temos aí essas 40 que regem, por assim dizer, todas as normas dos países. Hoje, nós temos 180 países que têm já as chamadas unidades de inteligência financeira, que são as homólogas do COAF, e que têm regras claras para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Vamos lembrar também que cada país, lá no início, tinha a definição de quais crimes eram considerados crimes antecedentes à lavagem de dinheiro. No início, o crime antecedente era, obviamente, somente o tráfico de drogas, né? Depois foram incorporados os chamados crimes graves. E, logo, num terceiro momento, vieram as leis de terceira geração, que já extingue o rol de crimes antecedentes, ou seja, qualquer crime que tenha resultado financeiro, e a nossa lei até diz infração penal, qualquer infração penal que tenha produto, que tenha resultado financeiro, pode ser considerado um crime antecedente para fins da lavagem de dinheiro, né? Bom, e o que prega essas 40 recomendações? Primeiro, a definição dos chamados setores obrigados, e é onde a gente vai chegar no segmento de obras de arte e antiguidades, né? Depois, a criação da chamada Unidade de Inteligência Financeira, o nosso COAF, que é uma unidade que recebe essas comunicações de setores obrigados, processa e dissemina para as autoridades competentes. Depois, define claramente as obrigações desses setores obrigados, que passam a
se considerar um braço do Estado, por assim dizer, na detecção daquelas situações suspeitas e na comunicação à unidade de inteligência financeira. Essas pessoas obrigadas têm, basicamente, a obrigação de identificar os seus clientes, né? Primeiro, antes, é bom lembrar, a primeira obrigação é se cadastrar junto ao seu órgão regulador. No caso das obras de arte e antiguidades, se cadastrar junto ao IPHAN. Quem não tem órgão regulador próprio, cadastra-se junto ao COAF, né? Os bancos, por exemplo, são regulados e fiscalizados pelo Banco Central, as seguradoras pela SUSEP e assim por diante. Bom, e essas pessoas obrigadas devem identificar os seus clientes, registrar as operações e comunicar aquelas situações consideradas suspeitas, né? Ou, em algumas circunstâncias, não propriamente suspeitas, mas, no caso dos pagamentos em espécie, também são situações em que devem ser comunicadas automaticamente à unidade de inteligência financeira. Daí, normalmente se pergunta, isso é fácil de ser implementado? Não, isso é um desafio. Os bancos, inicialmente, tiveram lá os seus desafios para implementar, já que as movimentações financeiras são de uma magnitude muito maior, né, do que os outros setores, mas hoje já está implementado, isso funciona relativamente bem. Os outros setores estão uns mais desenvolvidos, outros menos, mas estamos todos já implementando o básico: identificar cliente, registrar operações e comunicar ao COAF, né? Bom, no caso do segmento de bens de luxo e alto valor, além da Lei 9.613, nós temos a portaria do IPHAN, a 396, de 2016, que define, além dessas obrigações que já mencionamos, define também os sinais de alerta, as situações que devem ser observadas pelas as empresas ou pelas pessoas que compram e vendem obras de arte e que, a partir daqueles sinais de alerta, podem detectar situações passíveis de comunicação ao COAF. Bom, o Fábio ressaltou que ele gostaríamos que tentássemos fazer uma conexão entre o tráfico de bens culturais, o tráfico ilícito de bens culturais e a lavagem de dinheiro. E eu posso dizer para vocês que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Por quê? A lavagem de dinheiro ela pode ocorrer nos segmentos, nos setores mais característicos, como o setor financeiro, mas também pode existir em qualquer outros setores. O artigo 9º da Lei 9.613 traz ali um rol de pessoas e de atividades que são chamadas pessoas obrigadas. Por quê? Porque são setores mais expostos a serem utilizados para fins da lavagem de dinheiro, mas não necessariamente se lava dinheiro somente nesses setores. Pode-se ocorrer lavagem de dinheiro em operações comerciais, em operações financeiras e também, por que não, no tráfico ilícito de bens culturais. E por que eu digo isso? A lavagem de dinheiro é muito simples. É transformar o produto de um crime, né, em um ativo lícito, ou que, pelo menos, tenha um caráter de licitude nesse ativo. É distanciar a origem criminosa desse recurso do recurso atual, né? Ou seja, faz-se diversas operações até que se perca o rastro do cometimento daquele crime e esse dinheiro se apresente para a sociedade, para as operações reais, normais, como um dinheiro ganho licitamente. E por que não se utilizar o tráfico ilícito de bens culturais? O Fábio mencionou também o interesse, inclusive, das organizações terroristas em retirar obras de arte ou de antiguidade daqueles sítios arqueológicos ou, enfim, de sítios culturais, e não só com o fito de destruir aquilo, mas também em vender e ter, a partir dali, um produto financeiro, um recurso financeiro para financiar as suas atividades. Da mesma forma,
as organizações criminosas que atuam com esses tráficos, elas querem também, de certa forma, viabilizar o cometimento do crime, que, por sua vez, na outra ponta, pode gerar uma lavagem de dinheiro. Por quê? Se essas organizações criminosas ganham dinheiro com isso, dinheiro ilícito, num dado momento elas vão querer lavar esse dinheiro. Então, teremos aí já uma situação muito próxima. Segundo ponto, outras pessoas que queiram efetivamente ou eventualmente lavar dinheiro usando diversas possibilidades, pode-se utilizar, inclusive, desses bens, revendendo, dando a eles um caráter de ilicitude e, com isso, lavando o seu dinheiro ou, em outra ponta, ocultando esse patrimônio. Quem detém um bem ou uma obra de arte, ele detém ali um patrimônio e, portanto, é uma forma, pode ser uma forma de ocultar a origem do recurso empregado na aquisição daquele bem. E daí podemos imaginar ser perfeitamente possível se utilizar do tráfico ilícito para fins de lavagem de dinheiro. Desculpa. Não só as obras de arte, o tráfico ilícito, como qualquer outra atividade, né? Mas temos aqui, e já quase finalizando, que já estamos aqui no nosso tempo, lembrar que as obras de arte, por excelência, e somente os muito entendidos, as pessoas que lidam isso, conseguem precificar uma obra de arte, né? Então, é algo que facilita ainda mais a lavagem de dinheiro, às vezes até atribuindo a uma obra de arte um valor que é fictício, que, na verdade, ele não existe, simplesmente para viabilizar a transferência de recurso entre pessoas e viabilizar a lavagem de dinheiro, né? E, muito rapidamente, só para lembrar, as comunicações que esses setores obrigados fazem ao COAF, às vezes a gente imagina que são situações isoladas, uma ou outra, só para dimensionar esses números, o COAF recebe, por dia, algo em torno de 11 mil comunicações dos setores obrigados, basicamente, e muito concentrado, nas comunicações oriundas do sistema financeiro, né? As chamadas movimentações em espécie. Mas, da mesma forma, todos os outros setores obrigados, diuturnamente, fazem essas comunicações ao COAF. O COAF, a partir dessas comunicações recebidas, analisa, cruza com outras bases de dados e, aí sim, elabora os chamados relatórios de inteligência financeira, que são comunicados às autoridades competentes, entre elas a Polícia Federal, para que procedam, aí sim, as investigações e, se for o caso, ao Ministério Público para o oferecimento da respectiva denúncia, né? Então, para finalizar, embora o nosso tempo seja muito curto, era para dar uma panorâmica para vocês do tema da lavagem de dinheiro e a sua ligação, a sua intersecção, eventualmente, com o tráfico ilícito de bens culturais e de obras de arte. Ficamos ainda à disposição, se eventualmente for possível fazer perguntas ao final, estamos à disposição. Muito obrigado, gente. Obrigado, Joaquim, pelo controle absolutamente espartano do tempo. Faltam 19 segundos ainda, você ainda tem. Muito bom, agradeço. Eu queria passar agora, já estava imaginando aqui de que maneira fazer essa sequência, né? Porque era importante, na verdade, o COAF começar, né, para passar um pouco mais essa visão geral da questão da lavagem de dinheiro, da conceituação, né, desse histórico, mas eu estava pensando como fazer aqui para dar sequência, né? Eu vou preferir passar agora para o delegado Maisson Selmo a palavra, porque ele vai trazer uma série de casos de bastante interesse, bastante, né, conhecidos aí de todo mundo, que vão chamar bastante atenção, né? E para depois passar para o pessoal da ABACT poder fazer esse fechamento, né, do ponto de vista do setor, né, do setor que faz as comunicações e é o diretamente afetado, né, por qualquer tentativa aí de uso do sistema financeiro para se lavar dinheiro, né? Então,
Delegado Márcio Anselmo, por favor. Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer aqui ao Itaú Cultural pela iniciativa, ao Fábio, o Ministério da Cultura, pelo convite e colocar algumas questões relativas ao tema. Tenho trabalhado há algum tempo. Hoje eu ocupo o cargo de coordenador de repressão à lavagem de dinheiro e corrupção, que são duas áreas que acabam, têm uma interseção em conjunto no âmbito da Polícia Federal. E eu vou tentar trazer um pouco disso, pelo menos com casos práticos, eu vou acabar colocando. Optei por colocar várias imagens, que eu sei que acaba sendo mais visual. Então, a primeira ideia, eu acho que nós tivemos aí recentemente alguns casos que elevaram a nossa percepção de corrupção e alguns outros crimes graves, e a lavagem de dinheiro não poderia estar fora disso. E, associado a isso, a gente vem já observando, em alguns casos, um certo investimento desses criminosos em obras de arte, seja na condição de meros colecionadores, seja para que, como uma forma de guarda do dinheiro, como o Joaquim comentou, sem chamar atenção, e assim por diante. Então, eu vou acabar citando dois casos, depois as consequências deles ao longo do tempo, e, para finalizar, o que poderia melhorar nessa estrutura, como o Joaquim já destacou, a partir do momento que esse setor comece a se estruturar, a tendência é que a utilização da lavagem de dinheiro com obras de arte, de certa forma, diminua, então a gente acaba tendo um espaço bastante relevante aí de atuação. Primeiro ponto, eu vou pular alguns slides, até porque o Joaquim já tratou do tema, por que obras de arte para lavagem de dinheiro? Então, é algo relativamente óbvio, até um exemplo aí, o Salvator Mundi, que foi um quadro atribuído ao Da Vinci, foi arrematado num leilão, 450 milhões de dólares, inclusive com comentários de alguns especialistas de que poderia ser uma obra falsa, inclusive negando a autoria e assim por diante. Mas a gente vê uma obra aqui, 450 milhões de dólares. 450 milhões de dólares que você pega, enrola, coloca num canudo, bota embaixo do braço, circula pela maioria dos aeroportos do mundo sem chamar atenção. Eu já sei de cá, Brasil, então, nem vou falar. Mas você consegue fatalmente circular, se você tiver um pouco de sorte, por vários aeroportos do mundo com um quadro desse, sem chamar atenção. A gente já acompanhou casos de obras que saíram de países, entraram no Brasil, saíram do Brasil, foram para fora e assim por diante. Isso acontece com relativa facilidade. E você tem aí 450 milhões de dólares. A gente está considerando um extremo, mas vamos considerar uma obra menor ali, digamos que uns 100 milhões, 50 milhões de dólares. Vocês imaginem o volume disso para se transportar numa mala. Então, a gente tem ali, você enrola, coloca num canudo ali, transporta sem maiores dificuldades. E aí, a questão da precificação, porque a arte não é matemática, ou seja, eu posso ver uma obra, não tenho conhecimento técnico, posso avaliar, dizer que ela não tem valor nenhum, e ser essa obra aqui que foi arrematada por 450 milhões de dólares. Então, isso acaba despertando muito interesse de lavadores de dinheiro e de interessados para poder ocultar patrimônio ou mesmo manipular valores para conseguir justificar uma entrada, justificar uma saída e assim por diante. Aí, questão do problema, dois casos recentes. O primeiro deles, a Operação Lava Jato, que foram pelo menos 5 lotes de apreensão de obras de arte, desde agentes públicos, a lavadores de dinheiro e assim por diante. Aqui, apenas alguns dos exemplos das obras que foram apreendidas, algumas delas já em fase de perdimento. O segundo caso também é relacionado diretamente à Lava Jato, mas voltado ao Rio, também mais uma série de obras de arte que foram apreendidas. E aí a ideia de como combater ou como evitar que isso aconteça. O Joaquim já acabou falando bastante sobre a ideia de lavagem de dinheiro. Então, o principal disso é a informação. Aquela lógica de informação é poder, ou seja, a gente precisa de informação para poder trabalhar. É muito difícil você, até porque o mercado acaba sendo bastante restrito,
você acaba não tendo acesso a esse mercado, muitas vezes você não sabe quem está comprando, quem está vendendo, como isso foi negociado e assim por diante. Então, a importância da informação. Nesse sentido aí, a estruturação na verdade, um conjunto de setores obrigados aí a reportar essas comunicações. A gente vê alguns são muito comuns, como o sistema bancário, que já funciona praticamente desde o início da Lei 9.613, em 98, são quase 20 anos, e outros setores já que estão, de certa forma, engatinhando. A gente vê, principalmente, bens de alto valor, mercado de obra de arte, antiguidade, em que a gente tem é óbvio, não dá para comparar a quantidade de comunicações, mas a gente acaba tendo um volume de comunicações muito menor, mas não menos importante para essa ideia de prevenção à lavagem de dinheiro. Ou seja, em alguns casos, se fosse objeto de comunicação na época oportuna, muitos dos crimes que a gente vê hoje, eles teriam sido dificultados. Seria mais difícil combater se essa informação pudesse ter chegado oportunamente aos órgãos aí de persecução, de law enforcement. Então, a ideia prevista na Lei 9.613 ali, basicamente, ela coloca que deve ser objeto ali deve ser um setor obrigado as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem objetos de arte e antiguidade. Ou seja, esse mercado foi eleito pelo legislador como um dos potenciais aí a serem utilizados para lavar dinheiro, e, a partir de então, ele deve reportar essas comunicações ao COAF, que, por sua vez, faz todo um trabalho de análise, e, efetivamente, havendo algum indício de crime, acaba comunicando polícia, Ministério Público ou outras autoridades aí envolvidas diretamente com o tema. Basicamente, essa obrigação ela se dá em relação à identificação desses clientes e ao registro dessas operações, ou seja, quem são, quem chegou até lá para comprar uma determinada obra, um objeto de antiguidade, e assim por diante, e fazer o registro dessa operação. Quando, onde, como foi, como se deu o pagamento e assim por diante. Aí, em 2016, o IPHAN acabou regulando esses sinais de alerta com a Portaria 396/2016, que foi talvez o maior marco que a gente tem no setor, estabelecendo quais são esses sinais aí para quem atua no comércio do setor, o que deve despertar esse interesse, o que deve despertar esse alerta no mercado de obra de arte. E eu vou colocar alguns exemplos de situações que poderiam ter sido evitadas com uma comunicação. É óbvio que alguns casos são anteriores, inclusive, à portaria, mas como isso pode, daqui para frente, é óbvio que isso depende muito de conscientização do setor e assim por diante, mas como isso pode, de certa forma, trazer um cenário melhor para o futuro. Uma primeira tipologia aqui, um caso de uma aquisição de uma escultura, um Krasberg, é curioso, é um caso público, lá já foi objeto de julgamento, assim por diante, ação penal, salvo engano, em segunda instância já. Você observa que tem a declaração do comerciante, só que, na verdade, depois, a pessoa que adquiriu foi um terceiro, não foi a pessoa que foi até a galeria para comprar. E aí, a gente vê basicamente ali na portaria do IPHAN, tem um item específico que fala operações cujo pagamento se dê em nome de terceiros. Ou seja, um caso desse necessariamente teria que ter sido reportado pelo comerciante e ajudaria as autoridades aí a pelo menos, de certa forma, iniciar uma investigação. Ou seja, o sujeito chegou até a galeria, digamos que o fulano de tal, olhou uma obra, se interessou pela obra, aí na hora do pagamento quem pagou foi uma outra pessoa. Isso é óbvio, deve ser um sinal de alerta. Por que um terceiro está pagando uma obra de arte? Um outro caso aqui, um determinado sujeito tinha mais ou menos 135 obras de arte, declaração de imposto de renda R$80 mil, e aí a hora que você vai ver, tem um item da portaria que fala, em repetidas operações próximas ao limite mínimo estabelecido para o registro, conforme estabelecido no caput da portaria.
Então, ou seja, por mais que ele possa ter feito essas aquisições em diversas galerias, diversos comerciantes distintos, mas vários deles foram no mesmo comerciante. Então, por uma certa periodicidade, isso devia chamar atenção para que fosse comunicado. E parece bastante claro que essas obras valem muito mais do que o valor declarado ali na declaração de imposto de renda. Se não me engano, acho que só uma delas, que já é objeto de laudo merciológico, ela valeria aproximadamente 400 mil. Então, a gente vê a diferença. Um outro exemplo aqui, um caso uma obra do Guignard, que essa, inclusive, está desaparecida até hoje, a gente não conseguiu localizar, mas a gente obteve, inclusive, o comprovante de pagamento que foi feito no exterior. Ele foi pago mediante uma transferência por um terceiro a partir de uma conta bancária no exterior. Mais uma vez, a portaria do IPHAN é muito clara no sentido de que a operação, quando for proposto o pagamento por meio de transferência de recursos entre contas no exterior, ela deve ser comunicada. Então, mais um caso em que se possibilitaria as autoridades tomar conhecimento de uma operação suspeita e atuar para que ela não acontecesse. Então, aqui, esses são mais ou menos, pelo menos, alguns exemplos mais comuns que a gente viu ao longo dos anos e que reforça essa importância, pelo menos, de conscientização do mercado para que ele possa efetivamente fazer essas comunicações. Sei que isso leva um tempo, a gente passou talvez com o setor bancário ali, o Joaquim sabe muito melhor que eu, por um período longo, hoje já basicamente um ambiente estruturado, funcionando, mas a perspectiva é que isso passe a funcionar também com outros setores obrigados. E aí algumas ideias de melhores práticas ou como atuar, já o tempo está no limite, vou tentar seguir aqui, só para considerar, não dá para a gente esperar que o setor de mercado de bens de luxo ou de obras de arte tenha o mesmo volume de comunicação do setor financeiro, mas a gente vê no último relatório do COAF, salvo engano, acho que foram 35 comunicações no ano de 2017 do mercado de obras de arte. Uma outra ideia bastante importante é que essas obras sejam efetivamente arrecadadas, apreendidas e disponibilizadas para museus, para visitação, sejam disponíveis para a população. Isso tem sido uma lógica, pelo menos, de atuação da polícia, para que se busque a apreensão e, a partir daí, que elas sejam deslocadas ou custodiadas, mantidas à guarda em museus, até porque tanto polícia, justiça, Ministério Público, os órgãos de persecução, eles não têm condições de manter essa guarda de obras com os controles de temperatura, umidade, etc., manter um nível mínimo ali de condições de armazenamento. Então, a ideia de se transferir essa guarda para museus, inclusive com a obrigação de expor essas obras, que é bastante importante. Aqui, só a título de curiosidade, algumas matérias de como foi notório, o Museu Niemeyer acabou recebendo uma série dessas obras, e isso elevou drasticamente o volume de visitantes no museu, inclusive num país que a população não tem cultura de visitar museus. Eu lembro, na época, de algumas entrevistas de pessoas que foram pela primeira vez no museu para visitar essas obras de arte que estavam expostas. E isso poderia ser uma iniciativa a ser espalhada aí pelo país todo. Ainda nessa ideia de melhores práticas, a gente já tem tratativas com o IPHAN e o IBRAM para criar um protocolo de tratamento, nesses casos de apreensão de obras, com uma destinação rápida para museus, que isso, infelizmente, a gente não tem, acaba ficando muito... apreende a obra, fica uma correria para saber para onde vai mandar e assim por diante. Então, isso a gente já tem tratativas. E aqui, basicamente, são só sintetizando essas ideias. Acho que o mais importante, eu destacaria também talvez uma criação de um cadastro nacional de obras de arte, pelo menos nacionalmente a gente tentar enfrentar esse problema, porque se eu vou comprar um carro, eu tenho o histórico dele desde que ele saiu da concessionária, todos os proprietários e assim por diante. Uma obra de arte eu já não tenho isso. Eu acho que talvez essa ideia de um cadastro isso facilitaria bastante, por mais que o proprietário quisesse se reservar ali a
esse indicativo de propriedade, mas isso poderia ser uma garantia ou pelo menos um instrumento para as autoridades. Só para terminar aqui, tem um último ponto que não dá para destacar, não dá para deixar de destacar. Isso foi objeto de algumas matérias na imprensa falando que várias dessas obras que foram apreendidas nos últimos anos seriam falsas. E aí vem a dificuldade em se realizar todo o exame pericial dessas obras, com uma série de procedimentos que foram criados aí desde o artista vivo, o artista falecido e assim por diante, só para contar a gente precisa materializar de uma forma juridicamente confiável de que essas obras são verdadeiras, e aí teve uma situação curiosa que os peritos estavam trabalhando num caso de uma determinada obra, trouxeram um especialista, né, um determinado pintor, aí não, essa obra é de fulano. Ah, mas como eu posso saber tal? Aí o especialista consultado falou que sentia a energia do quadro. E para a gente isso, infelizmente, juridicamente, eu não tenho como justificar que a energia do quadro me diz que o quadro é de fulano, ou assim por diante. Então, tem todo um trabalho aqui bastante complexo de perícia para se atestar a autenticidade dessas obras, porque isso é bastante relevante para a perspectiva criminal e depois de perdimento e assim por diante. Então, esse uma estrutura bem complexa de análise, desde a consulta ao próprio autor da obra. Esse aqui acho que foi o primeiro laudo, que é um do Lucchesi. Então, tem todas as análises feitas grafoscópica, química, física, até se chegar na merciológica. Análise, por exemplo, de assinatura, é feito um grafotécnico, praticamente um exame grafotécnico na assinatura da obra, uma série de análises químicas para comparação de pigmentos, ver a questão de data e assim por diante, exames de fotografia, até se chegar à ideia de valoração, que seria a etapa final, que aí tem um outro protocolo de tratamento, para se chegar a pelo menos um valor, para que criminalmente é importante se quantificar um valor da obra, embora esse valor nem sempre seja o valor aí atribuído por galerias e assim por diante. Então, estou no limite do meu tempo aqui. É isso, tem meu e-mail no final, aí, se alguém quiser entrar em contato por alguma questão específica depois. É isso aí, obrigado. Obrigado, Márcio. Queria, então, já aproveitar e passar direto então, para a BACT. Acho que a gente poderia começar com a Luciana. Pode ser? Vamos ver se dá para... Tá bom? Aqui a altura. Bom dia. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite para estar aqui, ao Saron, ao Itaú Cultural também. Quando a gente recebeu esse tema para falar aqui, eu fiquei um pouco preocupada, porque esse é um tema muito novo para a gente, para as galerias de arte contemporânea. Como o Fábio falou, é um tema novo para todo mundo, acho que no mercado de arte. E eu fiquei pensando o que a gente ia apresentar aqui. E também fiquei já lembrando que há 2 meses atrás a gente estava aqui conversando já no primeiro encontro que foi feito pelo Itaú de Artes Visuais, falando das impostos e taxas, das taxas dos aeroportos, e ficamos aqui discutindo durante 2 dias também, eu acho, um dia, uma manhã, não me lembro, e achei que isso era um momento muito interessante, porque no intervalo de 2 meses, a gente poder estar aqui discutindo de novo, se aproximando de órgãos do nosso setor, e poder conversar e aproximar, isso é um momento muito positivo, que as instituições poderem estar aqui juntas. Então, acho que é essencial para o bom funcionamento do sistema debater e pensarmos juntos
as boas práticas da circulação das obras de arte, os temas de importação, exportação e bens culturais. Então, quando eu fiquei pensando sobre a lavagem de dinheiro, eu achei que eu deveria fazer uma apresentação da ABACT e fiquei refletindo um pouquinho onde é que a gente contribuiu para que a circulação ilícita das obras de arte, onde é que a gente está impedindo que isso aconteça. Tá? Quando nós constituímos a associação há 11 anos atrás. A ABACT é a Associação Brasileira de Galerias de Arte Contemporânea. Então, vou explicar um pouquinho para vocês como é que foi essa formação. Em 2007, nós éramos 8 galerias paulistanas, a Casa Triângulo, a Fortes da Loia e Gabriel, a Galeria Leme, a Luciana Brito Galeria, a Galeria Luiz Estrina, Galeria Milan, a Galeria Raquel Arnaud e a Galeria Vermelho. A gente sentiu um pouco intuitivo, mas também pelas necessidades de estarmos já participando das feiras internacionais, já sentirmos o momento de muitas visitas internacionais aqui no Brasil. A SP Arte já estava consolidada como feira aqui e internacional também. A gente começou a perceber essa necessidade de estruturar um pouco o nosso setor. E a gente se reuniu, nós organizávamos um evento paralelo à Bienal, que se chamava Paralela, e sentimos essa necessidade da gente fazer uma organização do setor. E começamos a fazer umas reuniões e decidimos fazer a associação. E nosso intuito era valorizar a nossa produção artística, profissionalizar e internacionalizar, mas a gente também estava muito preocupado com a formalização das galerias. O que a gente também queria era regulamentar um pouco mais, porque as galerias eram muito atuantes, já existia um mercado bem atuante há muito tempo, mas a gente tinha um mercado muito informal. Então, em todos os sentidos, tanto de galerias... obrigada. Tanto de galerias do mercado primário, que são as galerias que se reuniam nesse momento, quanto as galerias do mercado secundário. Isso, estou falando de 11 anos atrás. Então, mesmo a gente atuando, vendendo, trabalhando muito e circulando com muita obra de arte, a informalidade era muito grande. Então, nesse momento, a gente achou que poderia começar a trabalhar com as galerias e criar, dar ferramentas para as galerias, capacitar essas galerias para elas se formalizarem. Tá? E aí a ABACT nasceu. Trabalhamos durante 2 anos, fizemos todo um estatuto e só aceitamos, nesse momento, as galerias do mercado primário, que são as galerias que trabalham diretamente com os artistas vivos ou diretamente com espólios de artistas mortos, mas que estão com as famílias desses artistas mortos, que estão cuidando dos acervos. Bom, essa decisão foi assim um pouco polêmica no momento, porque a gente tinha que restringir um pouco. Ali ficariam fora as galerias do mercado secundário, os leilões, as galerias que trabalham com edições, com gravuras ou com outro tipo de produção, mas facilitaria o que a gente estava muito interessado, que era realmente criar essas ferramentas de formalização e de capacitação das galerias. Então, a gente começou com 8 galerias, isso foi crescendo aos pouquinhos. E, hoje em dia, nós temos 50 galerias, depois desses 11 anos, e hoje em dia a gente também já está muito mais flexível para pensar, porque já abrimos para as galerias de edições e já estamos muito mais flexíveis para pensar que a gente gostaria de ter
uma associação que abrange todas as galerias. Tanto que a Associação de Galerias do Mercado Secundário, que acabou de se constituir, que depois o Ulisses vai falar um pouquinho, ela se formou a partir também um pouco da nossa, porque é uma necessidade também de formalização e de regulamentação, de estruturação dentro do setor. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês quais foram as ações que nós fizemos nesses 11 anos e que eu acho que foram muito positivas no sentido de ajudar o setor a evitar momentos de circulação de obras ilícitas, circulação de obras roubadas e etc. Então, a gente tem dado para as galerias cursos, workshops, fazendo debates. Bom, vou enumerar um pouquinho aqui para vocês. Em 2011, nós começamos a associação em 2011, a gente fez o projeto Latitude, fez uma parceria com a Apex, que é um órgão do governo, que é focado na internacionalização e também na profissionalização do setor. Esse projeto ele faz um treinamento das jovens galerias, tem uma pessoa que é contratada, ela fica viajando e passeando por galerias mais jovens, e ela fica treinando as galerias de como elas podem participar de feiras internacionais, dando ferramentas para essas galerias bem novinhas, bem jovens. O Latitude, que é o projeto que está dentro da BACT, também organiza o que a gente chama de Art Immersion Trips, que são programas de trazer visitantes internacionais, de colecionadores, imprensa, jornalistas, curadores de todo o mundo, e já trouxemos mais de 200 convidados internacionais. E o apoio financeiro que é dado à feira também vem através da Apex para promover as galerias nas feiras internacionais. E isso aqui é muito importante. Em 2011 também nós lançamos uma publicação que é um breve manual jurídico para galerias de arte contemporânea. Esse manual é um instrumento com o objetivo de esclarecer as dúvidas a respeito da legislação brasileira, porque as galerias não tinham nem essa noção de como eram as leis, de como eram as relações comerciais com os artistas, como fazer a gestão da galeria, como lidar com os colecionadores. Então, esse manual tem muito completo. Em 2015, ele foi feita uma revisão e ele está disponível no site da associação. E, em 2013, nós fizemos um manual de importação e exportação, que é um grande tema dentro da associação, com todas as burocracias que as galerias se deparam, pensado e desenvolvido por profissionais da área jurídica, contábil, financeira e aduaneira. Então, ele é muito completo. Qualquer dúvida que as galerias têm, elas podem recorrer a esse manual, tem todas as informações detalhadas de como fazer uma exportação, uma importação dentro da burocracia brasileira. E, mais recentemente, nós promovemos aqui um evento no Itaú Cultural, chamado Galerias em Debate, um fórum organizado com profissionais, convidados internacionais e brasileiros, para também dando palestras com o intuito de formar novos profissionais para o setor. Porque a gente também tem essa carência muito grande no setor de formação de profissionais. Bom, então, esses são algumas das ações que foram feitas durante todos esses anos, com o intuito, né, de dar instrumentos para as galerias terem capacidade para poder atuar. Um outro assunto que a gente se dedica desde o princípio
que é um entrave muito grande para o trabalho das galerias e desfavorece muito o nosso setor, é a alta carga tributária. E, atualmente, nós estamos concentrados em alguns tópicos que chegamos à conclusão eram os mais importantes. Já conversamos sobre isso também no último encontro aqui. O primeiro deles é a redução das taxas de impostos sobre a importação de obras de artistas brasileiros, obras que são produzidas fora do Brasil e que deveriam voltar para o Brasil, porque os artistas muitas vezes residem aqui, e que são altíssimas e a gente não consegue trazer. Redução das taxas de impostos sobre importação de artistas estrangeiros, alíquotas especiais para importação de materiais artísticos e a mudança no tratamento dado à obra de arte por parte dos órgãos do governo. Isso passando a ser reconhecida como um bem cultural e patrimonial e não como um bem de luxo. Esse foi um assunto que a Ana Helena comentou ontem também, que a gente gostaria de ser tratado nas alfândegas de uma maneira diferenciada, porque a gente realmente tem características muito diferenciadas, né, na hora de transporte, as caixas, e são muito delicados e muitas vezes são diferentes mesmo de um outro produto que é mais conhecido. E, recentemente, a gente também está trabalhando junto com a SP Arte e com as produtoras culturais com a tentativa de reverter essa nova taxa de armazenagem dos aeroportos, que nos pegou de surpresa, mais um entrave também para o nosso trabalho de trazer obras internacionais e fazer exposições temporárias importantes e que tragam alguma importância para o trabalho das galerias. Então, a ideia de trazer essa apresentação aqui da ABACT para vocês foi mais de mostrar esses projetos, alguns dos projetos desenvolvidos, foi mais de mostrar como a formalização do mercado vem contribuir para que a gente pode evitar realmente o mercado ilícito ou o mercado de obras falsas. E isso é um trabalho muito lento. O que a gente fez até agora são 11 anos, eu acho que a gente tem muito trabalho ainda para fazer. Agora que o mercado secundário se organizou, eu acho que a gente ainda precisa, agora, desde 2016, que a gente se aproximou mais do IFAM e do COAF, com essa nova portaria, também tem sido muito positivo, no sentido de a gente também ter essa proteção das galerias poderem notificar e saber que a gente pode ter um momento mais tranquilo numa venda, não estar envolvido numa lavagem de dinheiro, em alguma coisa mais séria. Eu acho que ainda tem muito, muito caminho aí pela frente para poder desenvolver alguma coisa que o trabalho fique mais tranquilo e as galerias possam trabalhar melhor. Eu acho que a associação tem muito o que fazer aqui, uma associação que se junte com a outra, fique maior. Eu acho que temos que continuar nessa batalha. Obrigada, gente. Muito obrigado, Luciana, pelo controle do tempo. E acho que a gente podia já emendar, então, com o Ulisses, que vai passar daí um panorama agora, né, como a Luciana comentou, da organização do mercado secundário, especificamente as obras de arte contemporâneas. Bom dia a todos. Obrigado pelo Itaú Cultural, por esse evento, o Saron, ao Mink, ao Fábio. Bom dia a todos aqui da mesa e todos presentes. Eu estou falando em nome da AGAB, que é uma associação recém-fundada, ainda em fase de registro, uma associação que se formou a partir da iniciativa de galerias do setor secundário. São 22 galerias que participam dessa associação, e ela nasceu com o intuito da gente tentar também regular o nosso mercado, trabalhar proativamente, positivamente, no sentido de sanear as questões
de ilicitudes que ocorrem no nosso mercado e tentar promover a arte brasileira de uma maneira positiva. O mercado secundário ele é basicamente formado por galerias ou marchands ou dealers que pegam obras em consignação ou compram ou vendem obras, tanto de colecionadores ou de pessoas privadas, vendem essas obras ou pegam essas obras em consignação para vender ou trabalham como intermediários. Então, existem algumas maneiras de se trabalhar do ponto de vista tributário que as galerias atuam. A gente se compra e vende, né, emite uma nota fiscal de compra, uma nota fiscal de venda. Se é intermediário, a operação é feita entre as partes interessadas e a galeria emite uma nota fiscal de intermediação e recebe a sua comissão. Então, basicamente, é assim que funciona o mercado formalizado, né, do setor secundário. Eu estava pensando aqui como organizar o pensamento e queria falar de mais do que a questão da lavagem de dinheiro, da questão das ilicitudes que a gente vê no nosso mercado hoje em dia, que são basicamente três. Um mercado de obras furtadas ou roubadas, uma outra questão que é grande e que precisa ser atacada, que é a questão da obra falsa, que toca a questão da pirataria, que foi tratada aqui, né, que a gente tem pirataria de bens produzidos em massa, mas a gente tem a pirataria de bens individuais, e isso é uma questão muito séria e grave no nosso setor. E a outra questão que toca mais a questão da lavagem do dinheiro, que é, por assim dizer, o mercado não contabilizado, né, como um jargão que ficou, que é o caixa 2, a pessoa que tem um dinheiro fruto de crime, é um dinheiro não contabilizado, ele quer reverter isso num bem para depois, futuramente, transformá-lo novamente em dinheiro de uma maneira lícita, ou usar esse bem como pagamento, como moeda de pagamento também para outros tipos de crime. Isso também ocorre. Então, seria uma maneira de esquentar o dinheiro, como já foi tratado aqui pelos nossos amigos. No dia a dia da galeria, a gente defronta com essas questões numa graduação talvez hierárquica, né? De menor para maior frequência, a gente se defronta com obras roubadas, quer dizer, a entrada de obras roubadas para serem vendidas na galeria é muito raro. Esse é um mercado que transita no paralelo do mercado. O mercado hoje ele é cada vez mais formalizado, as galerias são estabelecidas, tem controle fiscal, então esse é um caminho difícil para que a coisa da mercadoria roubada surja. Às vezes acontece, e eu até vou mostrar um exemplo mais tarde. O mercado não contabilizado é mais frequente, ele foi muito constante, talvez, de até uma maneira... O mercado era muito informal na década de 50, 60, 70, quer dizer, as pessoas compravam obras de arte direto do artista ou da galeria, não registravam essas compras nos seus impostos de renda. A gente tem inúmeros colecionadores que ou formaram coleções dessa maneira, têm a sua coleção regularizada, com recibo de compra, mas não está no imposto de renda. Então, ele, quando vem vender essa obra, ele quando vende, tem que pagar um imposto pelo ganho de capital, pelo valor cheio, porque a obra não foi declarada, né? Mas é uma obra que foi trazida para a sua coleção de uma forma lícita, ou pelos pais, pelos avós, ou eles mesmos, numa época em que a formalização contábil não era tão grande no mercado. Isso diminuiu muito nos últimos 20 anos, e, mais recentemente, com o advento da nota fiscal eletrônica, isso está cada vez mais reduzido. A gente recebe, às vezes, ofertas de pessoas querendo comprar, pagando em dinheiro, também é cada vez mais raro, ou a possibilidade de operações com pagamento no exterior, que também é raro, e, na verdade, é legal se as pessoas têm
a conta declarada, então isso não é ilícito, mas é uma coisa que tem que ser comunicada ao COAF e à Receita imediatamente, mas é uma operação lícita se tanto o vendedor quanto o comprador têm a sua conta declarada e tudo certinho. Então, essa é uma questão que as galerias hoje estão tomando cada vez mais cuidado em ter esse critério de conhecer o seu cliente, conhecer o comprador, conhecer o vendedor e fazer a operação da maneira mais lisa e correta possível. Caso surja alguma questão, a gente ou nega a operação ou é obrigado a comunicar aos órgãos, ao COAF e à Receita, para que a operação seja... E isso é uma questão que surgiu nos últimos anos. Quer dizer, essa atitude do COAF de controle ela é muito benéfica para o mercado, porque ela realmente ela cria um corte de licitude, né, nas operações. Uma terceira questão é a questão das obras falsas, né, e essa é uma questão mais delicada, muito mais difícil de ser combatida, porque hoje em dia, no Brasil, você não pode dizer que uma obra é falsa, a não ser que você veja o falsário assinando o nome do artista de quem ele está falsificando no momento em que ele está falsificando a obra, que é impossível. Então, quer dizer, você, para provar que uma obra é falsa e fazer uma acusação, se você faz uma acusação nesse sentido, uma afirmação nesse sentido, você ainda corre o risco de ser processado por danos morais, financeiros e tal. Então, a lei, hoje, no Brasil, ela é impeditiva do combate à obra pirateada, né, à obra falsa no mercado, e isso é muito complicado e muito custoso. Quando a gente quer levar isso adiante, é muito custoso. Quer dizer, fazer uma análise química, física da obra, e com fotografias, com raio-x, com cromatografia, com todas essas análises que foi apresentada pelo Márcio aqui, custa hoje muito dinheiro e não existem laboratórios especializados. Nossa, está indo rápido o tempo. Então, eu acho que eu queria falar assim, que eu acho que a gente tem algumas formas de combater essa questão. E eu elenquei algumas. A principal delas é a informação. Quer dizer, eu acho que a gente tem que trabalhar para prover ao mercado, prover à sociedade civil, prover aos órgãos públicos e às pessoas interessadas o máximo possível de informação a respeito das obras de arte boas e das obras de arte que foram furtadas ou roubadas, para que as pessoas tenham acesso a essa informação. Tem uma legislação que permita a punição do crime, tanto da falsificação, quanto da lavagem de dinheiro, quanto do roubo, quer dizer, um aprimoramento dessa legislação de maneira que facilite o combate. A estruturação de uma inteligência, de uma polícia, né? A estruturação de uma inteligência de uma polícia treinada e interligada, tanto do ponto de vista nacional quanto internacional, com a Interpol, né? Controle aduaneiro mais sofisticado, quer dizer, várias questões que eu pensei aqui foram tratadas aqui hoje, então é até coincidente que essas questões tenham aparecido. E a mudança das questões tributárias, tanto do ponto de vista de trânsito nacional e internacional, de importação e exportação, principalmente de importação, que as tarifas são altíssimas, mas também do ponto de vista interno, de uma reclassificação da forma de como você deve tributar, principalmente o mercado secundário, que é tratado, por exemplo, se eu recebo uma obra em consignação e eu tenho uma comissão de 10%, eu entro com ela comercialmente na minha galeria, se eu emito uma nota fiscal de venda, eu sou tributado em 25%, e a minha comissão é 10%. Então, a tributação ela excede a minha própria comissão, porque ela é feita sobre o preço cheio. Isso impede que muitas operações sejam feitas do ponto de vista comercial, internalizadas dentro da galeria, pela emissão de nota fiscal de compra e venda. O que acaba acontecendo é que as partes são colocadas em contato, um vende para o outro e a galeria emite a nota fiscal de comissão, que é o que ela faz. Ela trabalha muito mais como intermediária do que como comerciante, porque a tributação não permite. Então, essa é uma questão que tem que ser tratada a fundo, para que, inclusive, o controle das operações seja muito maior
se ele permitir uma tributação que seja pertinente à operação que está acontecendo. Com relação às obras duvidosas ou falsas, a gente teria que ter uma mudança da legislação para poder ter esse combate. E principalmente, a elaboração, talvez junto com os órgãos públicos, a criação de um laboratório que pudesse fazer essas análises, porque hoje a gente faz essas análises acionando o laboratório da USP, laboratório em Minas Gerais, quer dizer, o IPT. Não existe uma sistematização da análise das obras de arte com a possibilidade de você criar um repertório, criar um banco de dados de referência do que é uma obra boa para poder comparar com uma obra que talvez seja duvidosa, talvez seja falsa ou talvez seja verdadeira. Isso a gente faz. Essa análise a gente faz a fundo quando precisa, aos nossos custos, ou faz cotidianamente, sentindo a energia do trabalho quando ele chega na galeria. Quer dizer, essa é um know-how, uma experiência, uma expertise que é passada de pai para filho. Quer dizer, meu pai abriu a galeria há 45 anos atrás, eu convivo com isso o tempo todo, vejo as obras, entra uma obra na galeria, eu olho e falo, vamos devolver. A gente sente, a gente percebe, porque a gente tem um know-how de como o artista assina, como é a caligrafia pictórica do artista. É um know-how que existe intuitivo e de um conhecimento empírico, mas que não é possível, porque, entendeu? Daqui a pouco meu pai morre, eu morro, o Max, que está aqui, o pai dele morre, quer dizer, né, que demora bastante para acontecer isso. É um conhecimento que se perde, né? Então, a gente tem que encontrar uma maneira de sistematizar esse conhecimento. Com relação a... Eu queria passar... Você pode passar para o próximo slide, por favor? Cadê o... 2 minutos. Uma ação muito positiva nesse sentido, da questão da sistematização de informação a respeito de um artista e da criação de catálogos razonês. Essa é a agenda positiva que acho que a gente tem que pensar, tanto para os artistas vivos quanto para os artistas já falecidos. O Instituto Alfredo Volpi é um exemplo muito positivo desse sentido, porque há 10, 15 anos atrás, os colecionadores de Volpi formaram um grupo, criaram um primeiro CD com a catalogação da obra dele, que depois foi revertido recentemente, a questão de 2 anos, pelo Marco Antônio Mastrobono, num catálogo raisonné mais completo, impresso, e a obra dele foi praticamente toda catalogada e sistematizada. Isso cria um banco de referência importantíssimo para o mercado, porque se a obra está catalogada, ela é boa. Se a obra não está, ela vai ser objeto de estudo. Então, para o mercado, isso cria um saneamento muito grande e ajudou... como é que muda aqui? Ajudou fortemente na investigação e na recuperação de obras de arte roubadas, como essa, que foi, quer dizer, ela tinha sido furtada, e você vê hoje no site do Instituto que ela é uma obra recuperada. O Instituto tem no site dele a relação de obras que foram furtadas e as que já foram recuperadas. A questão de 7 anos atrás, 2011, foram roubadas 8 obras de um colecionador, e elas foram recuperadas, elas foram anunciadas, o roubo foi em outubro de 2011, o roubo foi anunciado em junho de 2012, e depois as obras foram recuperadas em 2015. Elas também fazem parte desse... Esta aqui é uma outra obra também que foi furtada e foi recuperada e está no coisa. Esse aqui, essas questões são todas públicas, eu tirei do jornal, quer dizer, são informações que podem ser disponibilizadas, né? Esse é um quadro do Volpi que havia sido extraviado e que voltou ao mercado travestido disso. Quer dizer, o proprietário repintou o quadro, usando a assinatura de trás do quadro, que era uma assinatura boa, né, da tela, e tentou colocá-la no mercado, né?
Então, as questões de lavagem de dinheiro com o uso de dinheiro físico, dinheiro vivo, esse tipo de oferta hoje no mercado formalizado é cada vez menor. O que a gente vê são esses outros tipos de crimes que acabam também se infiltrando no mercado de arte, que são perniciosos e que devem ser combatidos com, no meu ponto de vista, essa agenda positiva, que eu vou repetir. A criação de um banco de dados importante e disponível para todo o mercado. A criação de leis mais contundentes com relação à falsificação, à circulação e de bens de obras roubadas ou falsas. Uma polícia e um departamento da polícia muito bem treinado, especializado no tipo de combate a esse tipo de crime, com um laboratório especializado e tecnicamente com equipamentos para poder fazer análise profunda da obra de arte para dizer se ela é boa ou não e criar um banco de dados de referência de obras boas. A classificação de obras de arte de uma maneira diferenciada com relação à alfândega para importação, principalmente importações temporárias, em que a gente é taxado na alfândega com tarifas altíssimas pelo valor da mercadoria e não pelo seu peso. A gente tem dificuldades de ter a circulação das obras, porque elas são tratadas como um bem comum, como uma máquina que se sai da galeria e vai em demonstração para um lugar, ela estaria sendo, podendo, sei lá, uma pessoa importa uma máquina e põe na fábrica, ela pode estar usando. E a circulação dessa máquina é proibida. Uma obra de arte ela é usada justamente para ser exposta e para circular numa exposição pública. Então, alguns critérios da legislação de importação são ainda um pouco que dificultam o nosso trabalho. Uma integração grande com o sistema de informação ao combate de pirataria, que foi o que nosso amigo aqui falou. Quer dizer, esse banco de dados ele tem que ser implementado com o governo e com a iniciativa privada, para a gente poder realmente ter acesso e saber criar uma agenda positiva, não de combate do que é falso, mas de estabelecer o que é bom. E em 20, 30, 40, 50 anos, a gente vai ter um banco de dados enorme para dizer que uma obra é boa e a outra não é. Quer dizer, eu acusar uma obra de ser falsa, hoje em dia eu acabo sendo preso e penalizado por processos. Isso faz parte desse sistema comum com o IPHAN e com a Receita Federal e com a alfândega. Ulisses, e uma reforma tributária no setor também é fundamental, e acabei. Muito obrigado. Eu não queria te interromper, porque você estava justamente fechando uma pauta bem propositiva, eu queria até te agradecer mesmo, porque são pontos realmente muito importantes, mas que bom, agradeço você ter vindo dessa forma, né, já trazendo aí pontos que são que a gente já sabe, enfim, das discussões todas que a gente vem acompanhando, vem discutindo, vem se reunindo, tanto com vocês quanto com os outros órgãos, pontos que são comuns, são pontos já que vêm sendo ressaltados há um certo tempo e que, justamente demonstrando a complexidade que envolve toda essa seara, né, do comércio, da arte, e aí, dentro disso, a gente tendo que falar necessariamente também do combate ao comércio irregular, porque, como você bem lembrou, tem o comércio formal, absolutamente formalizado, né? São pontos que demonstram a complexidade disso tudo, né? Mas desses pontos que você comentou, e é interessante que a gente já recebeu algumas perguntas aqui, que eu vou ainda lê-las, né? Mas desses pontos que você comentou, já saltam aí questões que são afetas tanto a questão mais específica da prevenção da lavagem de dinheiro, como questões que são mais específicas do combate ao tráfico ilícito de bens culturais, né, a comercialização irregular de bens, quanto às questões mais propriamente, essas questões mais tributárias, né, por exemplo, que já começam a tangenciar uma outra agenda, que inclusive diz respeito ao MINC também, por conta da questão da economia da cultura, né, a respeito da tributação, né? Quer dizer, naquele entendimento do quanto a cultura participa do PIB, né? E o quanto o Estado também precisa compreender essa dinâmica toda peculiar da cultura para poder trabalhar
de uma maneira mais racional, eu diria, né, em relação ao comércio de obras de arte dentro da economia da cultura. Então, assim, é um leque grande que abre, me parece ser bastante pertinente essas últimas colocações, e eu vou aproveitar, antes de... eu ainda vou fazer também mais alguns comentários meus também, mas eu vou passar as perguntas agora, já temos aqui três perguntas até o momento, 4 perguntas, né? E uma delas, na verdade, enfim, eu vou tentar reunir aqui, fazer um exercício de um resumo. Primeiro eu vou ler a pergunta, né? Mas o Gabriel Bevilacqua, do Instituto Moreira Salles, está perguntando, no geral, aqui, ele não está direcionando para ninguém em específico, né, aqui da mesa, para os integrantes da mesa. Não seria o momento de instituições, compradores e intermediadores da aquisição de bens culturais, ou seja, ele está trazendo o problema, abrangendo todos os atores, né, assumirem a responsabilidade sobre a avaliação de procedência e autenticidade, né? Ele comenta aqui, o desconhecimento, omissão programada ou a política do, abre aspas, não me pergunte que eu não te digo, fecha aspas, não são práticas aceitáveis. Códigos de ética do setor, diretrizes e procedimentos técnicos, critérios de avaliação e documentação estão disponíveis há bastante tempo. Relegar a maior parte do problema ou da solução ao governo, a autoridades públicas ou legisladores é o suficiente ou é a melhor estratégia? Né? Então, uma pergunta que ele está trazendo aqui para o geral da mesa e que eu quero aproveitar para fazer um gancho com o que você mesmo apresentou, né? Acho que a fala da BACT foi bastante interessante, no caso tanto da BACT como da AGAB, né? AGAB, ainda não aprendi o nome, por conta... porque, na minha opinião, mostra o quanto é necessário, aí especificamente, em termos de órgão regulador, ter o setor organizado, né, para a gente poder colocar em prática as medidas de compliance, né. Como vocês bem ressaltaram, são medidas que protegem o próprio setor, né. Então, esses exemplos, esses projetos que a BACT realizou com o MDIC, né, e os seus manuais, né, de capacitação, esses treinamentos feitos com os componentes, na minha opinião, são medidas muito frutíferas, muito importantes para poder fortalecer o setor, quer dizer, e a partir do próprio setor, porque essa que é a grande questão. É impossível também transferir tudo isso para o Estado executar, né? Então, o setor tem um conhecimento da sua própria importância e da necessidade dele se precaver e proteger o próprio setor e também faz a sua parte, né? Então, acho que isso é bastante relevante. Quanto a essa pergunta, especificamente, né, ele está dirigindo para a totalidade dos integrantes da mesa. Eu não sei se alguns de vocês quer comentar. Então, só um comentário sobre o mercado primário e o que as galerias hoje do mercado primário e do secundário, muitas também, uma parte muito grande do trabalho das galerias é a catalogação, a elaboração de certificados de autenticidade, toda essa parte de documentação dos artistas que a galeria representa significa assim, mais de 50% do trabalho da galeria. A galeria não é somente um lugar de vendas, a gente tem como um representante, um agente do artista. Então, toda a obra dos artistas que a gente representa fica ali documentada, catalogada. Então, isso já é um passo muito grande para que, a partir esse banco de dados já está montado, e isso já vai ser muito mais prático para se montar depois um catálogo raisonné, depois que o artista já está mais velho, ou já tem uma produção maior, ou depois que ele faleceu. Enfim, então, acho que... educando as galerias durante todo esse período, né, que a gente fez a associação, mostrando que isso é importante, que esse é o papel das galerias, isso a gente já vai ter uma gama enorme de artistas organizados, né, porque isso se estende também aos estúdios dos artistas, muitas vezes. Isso é a profissionalização do circuito. Esses 10 anos, os últimos 15 anos do nosso setor,
foi uma profissionalização enorme que se transformou muito o circuito. O mercado exigiu isso também da gente. Então, acho que, por isso que é chamado mercado primário. Dali é a fonte primária de informação para depois sair para o secundário, e leilões, e internacionalizar, e etc. Então, acho que é importante a gente lembrar que o mercado primário tem essa função. Eu queria fui informado pela organização aqui quanto à questão do tempo, né, que a gente precisa encerrar até a 1h05 para poder retomar o período da tarde. Então, eu vou ter que, enfim, passar algumas perguntas. Depois, eu recomendo que também os solicitantes aí dessas perguntas possam tratar diretamente com o pessoal aqui da mesa, né, porque são, de fato, perguntas sempre muito interessantes aqui. Está difícil até fazer um corte. Mas eu vou tratar aqui, né, pegar tem uma questão bem objetiva mesmo, para o Márcio Anselmo, do Jeff Kerr, sobre quais são os centros especializados no país de peritagem de obras, enfim, né, de obras de arte, que assessoram as operações policiais. Quer dizer, com quem que vocês têm contado, né, quanto a essa questão da verificação de autenticidade das obras? Bom, eu não sou perito, mas eu acabo utilizando o trabalho da perícia. Em resumo, eu sei que os peritos já se utilizaram da própria USP, salvo engano, acho que da Casa Guinhar, alguma coisa assim. Em alguns casos, eles buscam pessoas, ou pelo menos conhecedores mais próximos. Eu sei de uma situação, eu acho que principalmente de relacionamento da área da perícia, que eu sei que eles já se utilizaram, acho que foi o USP e o FMG, se eu não me engano. Mas aí, com certeza, tem outros ainda para casos específicos. Ok. Tem uma pergunta que eu considero também bem interessante, que tem a ver, inclusive, com essa discussão anterior, que, no caso aqui, está sendo direcionada para a ABACT, pelo professor Marcílio França, do Ministério Público do Estado da Paraíba. A ABACT tem um código de conduta para seus associados, como já existe, por exemplo, na Art Basel ou na Associação Francesa de Antiquários. Vocês têm alguma ferramenta de good governance, compliance ou accountability? Quer dizer, a própria ABACT ter um código desse tipo? Olha, está funcionando? Está, né? Não, a gente tem um estatuto bem detalhado e temos, sim, exatamente um código de conduta, não. A gente tem esse estatuto que se direciona às galerias de arte contemporânea. O de Arte Basel a gente conhece, ele foi distribuído para as galerias todas que participam da feira. Eu acho que está disponível também lá no site deles, mas esse código a gente não tem ainda na associação. Eu queria só pegar esse gancho. Infelizmente, vou ter que encerrar mesmo por conta do horário. Está previsto para acabar 1h05, são 1h06 já. Mas, só pegar esse gancho e finalizar, o IFAM ele tomou a iniciativa também de divulgar, dentro do seu cadastro de negociantes de obras de arte e antiguidades, são mais de 2.000 cadastrados, a gente fez uma tradução, trabalhamos uma tradução do Código de Ética para negociantes de obras de arte e antiguidades da Unesco. Trabalhamos nessa tradução e divulgamos para os nossos cadastrados, né? Assim, a gente acredita que tem uma atividade nossa também que é muito importante, de municiar os cadastrados também com informações relevantes para eles, né? Então, não somente aquela visão mais policialesca da fiscalização do IFAM, mas também poder apoiar, enfim, municiar o setor de insumos quanto a isso. Então, tem o Código de Ética que foi traduzido pelo IFAM, está no site do IFAM, e que foi transmitido para todos os cadastrados.